Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, segunda-feira, como todos sabem, nós fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E neste momento nós ainda estamos no capítulo 1, estamos nas três revelações, que é do capítulo 1, que tem como título Não Vim Destruir a Lei, e estamos a falar dos 10 mandamentos. E como foi dito nos vídeos anteriores, nós vamos ler mandamento a mandamento. E hoje nós estaremos no segundo mandamento. Hoje é o segundo mandamento. Isto significa que ainda só estamos no ponto 1, aliás, no ponto 1, que é Moisés, não é? Porque estamos a falar das três revelações. Quais são as três revelações? Moisés, quer dizer, quando a gente fala Moisés, estamos a falar que é a simbologia de todos os profetas anteriores e até alguns posteriores. E a segunda revelação é Cristo e a terceira revelação é a doutrina espírita. E estamos agora no segundo mandamento. E no segundo mandamento nós vamos entender o que diz o segundo mandamento. Mas antes de qualquer coisa, vamos todos que estão aí a assistir, se ainda não é inscrito, trate-se de se inscrever, não é? Vai lá, clica no... Não custa nada, é só clicar ali no botãozinho, se inscrever, para receber... clica também no botão das notificações para receber as notificações. E assim fazemos o canal crescer, fazemos com que mais pessoas possam aceder a este conteúdo, fazemos com que a própria plataforma faça subir os vídeos, faça com que os vídeos ganhem relevâncias. Para isso é preciso gostar do vídeo, é preciso comentar no vídeo, comentar aqui embaixo e também, se puder, compartilhe, também não vai custar muito, não é? São alguns segundos. Então vamos para a segunda, para o segundo mandamento, não é? E no segundo mandamento nós estamos a ler aqui em Deuteronômios. Vamos lembrar que a primeira vez que os 10 mandamentos aparecem está em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 21, não é? De 1 a 21. É a primeira vez. Mas nós estamos a ler em Deuteronômios, que estão mais organizados. E Deuteronômios, já explicamos, Deuteronômio significa que é a lei pela segunda vez. Porque Deutos é segunda vez, duas vezes, e Nomos é lei, não é? Inclusive na Bíblia aparece a repetição dos 10 mandamentos, não é? Que é, nesse caso, até esta já era a terceira vez que estava a aparecer. Deuteronômios capítulo 5, versículo 8, temos o segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceiras e quartas gerações daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Algumas traduções aqui aparecem até a terceira e quarta geração. Está errada. Não é até terceiras e quartas gerações. É nas terceiras e quartas gerações. Vamos já chegar até lá. O resumo deste primeiro mandamento está a dizer que não faça imagens, nem esculturas, nem nada. E nós podemos resumir isso dizendo assim. Não materializa Deus. O que está aqui a dizer é não materializa Deus. O que estamos aqui a dizer não. O que está aqui a dizer não materializa Deus. Porque quando nós criamos uma imagem, não é?
seja um desenho, seja uma escultura, nós estamos a materializar. E Deus não pode ser materializado. Ele é imaterial e é incorpóreo. Então ele não é material, não é parecido com nada da matéria, porque a matéria é uma criação. Ele não é corpóreo, ou seja, não tem um corpo físico como nós homens. Tá? É uma questão que nós precisamos retirar o conceito de Deus material das nossas mentes. Porque para muita gente Deus é um homem grande. Não é? É um homem grande. É um homem que tem todos os defeitos do homem e todas as virtudes do homem, só que amplificada. Só que 3, 4, 5, 10 vezes mais do que o homem. E isto não é verdade. Deus não é matéria e não pode ser amado, não pode ser amado como matéria, não pode ser idolatrado como matéria. Logo, Deus é imaterial. Né? Deus sendo imaterial, nós devemos amá-lo em espírito e não em matéria. E é a altura que nós temos de desmaterializar Deus. Isto já foi dado por Moisés e ainda assim até hoje continuamos a materializá-lo em várias formas. Não é? Porque materializar Deus não é só fazer a escultura, não é só fazer o desenho. Não é? É achar que ele é uma pessoa que tem os mesmos hábitos que os homens. Os homens fizeram Deus à sua imagem, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando ele está a falar a sua imagem e semelhança, não está a falar a sua imagem física. Porque aí todos nós homens somos diferentes uns dos outros, seja em tamanho do corpo, seja seja em fisionomia, em tudo. Não é? Então, Deus não é a semelhança do homem. Deus não é a semelhança do homem. O homem é semelhante a Deus, o que é muito diferente. E no ponto onde ele diz que eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, em algumas Bíblias aparece até as terceiras e quartas gerações, o que é um erro. É nas terceiras e quartas gerações, porque isso tem a ver com a lei da reencarnação, que é o princípio material e genético da lei da reencarnação. Não é? Porque nós juntos, cada um de nós está na família certa, no lugar certo, com as pessoas certas, para resgatar os erros que cometeu. Não é? Por isso é que ele diz que eu visito a iniquidade. A iniquidade aqui se refere aos erros que nós cometemos. Porque todos nós cometemos erros. Então essa iniquidade é que ele visita. Visita no sentido de que quando alguém visita, está a ir lá ver. Não é? Está a ir consultar. Não é? É no sentido de que nós fizemos o erro, nós temos de resgatar este mesmo erro. Ninguém vai fazê-lo por nós. Ninguém vai fazê-lo por nós. E também ninguém vai limpar os nossos erros, a não ser nós próprios. Ou seja, toda a porrada que nós fizemos, nós devemos limpar. Nós próprios. Não há ninguém, nenhum pastor, nenhuma congregação, nenhuma... Seja lá o que for, nada externo vai limpar os erros que nós cometemos. Nós próprios é que temos de limpar. Nós próprios é que temos, com o nosso próprio esforço, limpar os erros que nós fizemos. E fazemos isso através de várias e várias encarnações. E porquê que ele diz que nas terceiras e quartas gerações? Isto porque a primeira geração somos nós. Vamos dizer assim, a primeira geração somos nós. Não é? A segunda geração é o nosso filho. Ou os nossos filhos. Não é? A terceira geração serão os nossos netos.
Então, como é óbvio, eu não posso ser filho de mim próprio. Eu não posso ser filho de mim próprio. Mas eu posso ser neto de mim próprio. Neto de mim próprio, quando estou a falar isso, vamos prestar atenção que eu estou a dizer, na sequência do nascimento e da parte genética, não é? O espírito que habita este corpo, pode voltar mais tarde num novo corpo, sendo neto deste aqui. Tá? Sendo neto deste que está aqui. Eu tenho os meus filhos, né? Eu sou casado, tenho os meus filhos, e os meus filhos terão também os seus próprios filhos. Né? Então, eu fazendo os meus filhos, eu posso desencarnar agora para voltar mais tarde como filho dos meus filhos. Então, quando eu digo ser neto de mim mesmo, não estou a falar ser neto, eu próprio sou neto de mim mesmo, não é? Isso é uma explicação de que eu serei neto, não é? Eu numa outra personalidade com outro corpo, serei neto deste Bruno que hoje vos falo. No caso de reencarnar como neto de mim próprio. De mim próprio nesse sentido, não é? Só para percebermos. Então, ele vai punir nas terceiras e quartas gerações. Porque eu posso vir como neto ou bisneto da minha própria linhagem. Né? Isto é o quê? Isto é a herança genética da reencarnação. A herança genética da reencarnação. Nós cometemos os erros em grupo, e viemos em grupo resgatar os mesmos erros. Então, em grupo, nós resgatamos os erros que no passado cometemos em grupo. E este grupo resume-se na família. Por isso é que é na família onde nós encontramos tanto as grandes afinidades, às vezes também como os grandes desafetos, não é? As grandes antipatias. Há irmãos que não se toleram um ao outro. Há pais que não gostam dos filhos. Mas em compensação também há pais que amam até em demasia, vamos dizer assim, os filhos. Que não conseguem educá-los da melhor maneira pelo excesso ou de cuidado, seja lá o que for. Não é? Então, nós cometemos os atos em grupo e viemos em grupo para resgatar. Por isso é que a família é o núcleo base e o início do resgate. É nas famílias onde a gente resgata. Então, o que o mandamento diz é, primeiro, não materializa Deus, que Deus é imaterial, incorpóreo, então não pode ter qualquer coisa que simboliza Deus, não pode ter qualquer imagem que simboliza Deus, não pode haver absolutamente nada que simbolize Deus. Então Deus é espírito e deve ser amado em espírito também. E não pode haver nada que simbolize Deus. Este é o primeiro ponto. E depois fizemos a passagem na parte seguinte, onde fala das terceiras e quartas gerações. O que é importante é que nós devemos saber que Deus não se contradiz a Ele próprio. Tudo o que Deus diz está dito, porque as leis divinas são imutáveis. Não há nada que Deus diga que se contrarie a si próprio. Se existe uma contrariedade, então não foi Deus que disse. Porque as leis de Deus, elas não podem se alterar em momento algum, em vírgula alguma. Não há nenhuma vírgula que vai se mover
1 milímetro para frente ou 1 milímetro para trás na lei divina. Ela é e ela será. Tal como é, tal como será. Então não se altera. Este é o primeiro ponto. Este é o ponto principal que nós devemos perceber para pararmos de achar que Deus é um homem grande. Não. Os homens é que alteram as suas leis constantemente. Deus não altera as suas leis. As suas leis, digo. Se gostou deste vídeo, como já dissemos no princípio, clique em no gosto, compartilhe com outras pessoas, seja também um membro deste canal, ajude o canal a crescer, porque todos só juntos é que poderemos ir para frente e ir mais longe. Muito obrigado, até a próxima segunda-feira, onde voltaremos a falar, nesse caso, de mais um mandamento, que será o terceiro. Por hoje é tudo, e se concorda com o que foi dito, ou não concorda com o que foi dito, comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo, na caixa de comentários, e dê o seu ponto de vista, porque afinal todos nós uns aprendemos com os outros e todos nós aprendemos sempre. Até a próxima segunda-feira e até lá, seja feliz.